Não, na verdade, até saiu o gol deles, né, que é aquela polêmica toda que eu não vou entrar. Era um jogo igual, a gente tinha chegado também, tinha um certo controle, eles fizeram 2 linhas de 4. Uma falta isolada, jogador de costa, fez o gol, e aquele gol, né, volto a dizer, não vou citar, todo mundo já sabe o que aconteceu, ali nos desestabilizou. Ficamos 15 minutos prestando atenção no árbitro, né? E essa desestabilização, ela gerou o segundo gol, completamente. Né? Até os ânimos acalmarem, já tinham passado aí basicamente quase 30 minutos de jogo, e aí nós terminamos o primeiro tempo, ao meu ver, melhor que o Joinville. Se não me engano, teve uma jogada muito polêmica que o Everton iria fazer o gol, ele foi, né, empurrado, mas tudo bem que eu digo, porque eu não vou falar de arbitragem, o presidente vai falar, né? E terminamos bem. No segundo tempo, ao meu ver, com tudo que aconteceu, com as falhas, só um time jogou, foi o nosso. Né? Perdemos inúmeras chances, já é o terceiro jogo que a gente está assim, você até me questionou ontem sobre as oportunidades que a gente tem criado, e temos criado muitas oportunidades, que é o mais difícil, e não estamos tendo tempo, obviamente, para treinar, mas no jogo faz muita falta essas oportunidades perdidas. Então, é um jogo que realmente os nervos foram exaltados num lance que eu reputo como infeliz, que custou muito caro para a gente, mas no segundo tempo nós tivemos, dentro da pressão de empatar o jogo, a capacidade, principalmente com a entrada do Hermel, que a gente tem que, mesmo sem, né, volto a dizer, conhecer tanto jogador, mas ele tem um centro de gravidade baixo, eu mudei ele para uma perna contrária ali, nós tivemos muita oportunidade. A gente poderia ter empatado tranquilamente o jogo. Para mim seria o resultado menos injusto. Não encaixou, porque um time que tem total reformulação. Não temos um time ainda. Então não é um time que a gente está treinando e vem sendo feito desde o campeonato. Primeiro isso. Então, primeiro nós ainda não somos um time, nós somos um time em construção. Que há 3 dias atrás jogou com o Flamengo com uma formação, que hoje vai jogar com outra, e quarta vai ser outra sem treinar. É o custo, né, que o Figueirense está pagando por ser um time da primeira divisão, está disputando uma Copa Rio Sul Minas, né, e por outras coisas realmente que nós temos adiantado no planejamento. Então isso é o básico, né? Não adianta. Isso aí eu tenho que ser o cara mais frio nesse momento. Eu não posso pedir uma coisa que não existe. Não posso pedir um entrosamento, eu não posso pedir um time descansado, eu não posso pedir que todos os jogadores se conheçam. Não se conhecem ainda, não adianta. Então, essa é uma pergunta que ainda a gente tem que fazer muito mais para frente. Né? A gente está em reconstrução. As entradas, você me perguntou porque o Everton é um jogador que define melhor que o Dudu, né? Então eu trouxe ele para o lado esquerdo, para ele definir melhor, mais nesse sentido, porque a gente ali não estava precisando de drible mais. Nosso time já estava ocupando os últimos 3/4 do campo total, então eu precisava de um jogador com um poder de definição melhor que o Dudu. E o Hermel, porque vocês viram o centro de gravidade baixo, um drible importante, e coloquei ele ali, e por último o Iago, para melhorar aquele também último terço nosso no cruzamento, principalmente, já que a gente tinha um homem a mais. Não, sem dúvida, nós temos que fazer as duas coisas. Nós não vamos abandonar nunca o catarinense. Não podemos pensar isso. O jogador, o treinador, a equipe que está no Figueirense, ele tem que pensar em coisa grande. Isso jamais, mas jamais. Né? O que eu disse para meus jogadores, principalmente no intervalo, é que ao final da partida que vocês, perguntam para vocês, eu dei o meu máximo? Né? Independente de qualquer coisa, é isso que tem que saber. Então nós vamos dar o máximo sempre, volto a dizer, com todos os atropelos que a gente sabe que tem, e o futebol não se ganha por acaso, ou não se chega por acaso, as coisas têm que ser corretas, né? Nós não vamos abandonar nunca e nós vamos buscar. Nós temos, depois desses 2 jogos agora, nós temos 3 ou 4 semanas de jogos só domingo, mas antes disso é importante que a gente vá à Laje e pontue, né, para que a gente possa ainda se manter vivo. Depois temos aí concorrentes diretos, que é a Chapecoense, e outros times também que estão a 6. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso tudo faz parte desse processo de formação. Mas é impressionante que a gente está no futebol há muito tempo
você fala, pô, tem que marcar adversário, tem que manter os ânimos. E quando você fala aquela velha frase, eu penso que vi tudo no futebol, a gente não vê, né? Então até do lado de fora, eu que tento ser calmo ali, me desestabilizou, né? Então é óbvio, a gente tem que aprender isso, nós vamos aprender, mas é difícil, tem cada surpresa que acontece que não é fácil, sabe? Você entra para o campo, prepara os jogadores, fator emocional, vamos lá, agarra a pegada, vamos repetir, é um clássico, já está acirrado os ânimos há 2 anos entre Joinville e Figueirense, e acontece um negócio desse, uma equipe que ainda está em formação, você pedir isso para eles, nesse momento eu entendo que é difícil, nós pagamos um preço muito caro, porque eu acho que se nós tivéssemos essa ainda experiência e essa tranquilidade, tivéssemos 1-0, com certeza seria diferente o resultado do jogo. Porque o jogo simplesmente ele repetiu mais ou menos o que eu estava pensando. O Joinville veio com 2 linhas de 4 nos esperando. E nós não tínhamos jogadores para marcar eles, nossos meias. Eles vieram com 3 volantes fixos, né? Então não tinha quem muito marcar para sair para o jogo, com todo respeito ao Joinville. Ele jogou muito nos nossos erros, principalmente nos nossos erros. Então era basicamente isso. Se eu coloco mais um volante ali, segundo tempo eu tirei mais um, empurrei o Dodô, né? Nós mudamos a formação, né? Mantendo os mesmos jogadores, eu empurrei o Dodô com o Carlos Alberto praticamente colados lá, né? E ficamos só com 2 no meio, né? E tivemos esse domínio do jogo. Então, a característica pouco importou nesse sentido, né? Eu acho que era o mais importante era ter jogadores com essa qualidade para que a gente possa fazer. E jogo de 3 em 3 dias, volto a dizer, é cansaço, é uma série de coisas e a gente vai ter que ir mudando sempre o jogo. Não pelo cansaço, né? Mas treinar no jogo. É assim que vai ter que acontecer os nossos jogos e é assim que a gente tem que buscar os resultados. O pessoal tá pé da vida, né? Pô, tá chateado. Ninguém mais quer ganhar do que a gente. O cara fica chateado nesse sentido, às vezes evita, são mais experientes que o Hermel, evita dar qualquer tipo de entrevista para não causar polêmica. Às vezes ele pode falar coisas que não deve no momento. Eu acho que foi muito mais nesse sentido, né? Do que. E o Hermel, né? Poxa, se você chama Hermel, vamos dar entrevista, ele vai dar entrevista, né? Mas eu vejo, eu olho sempre o lado positivo, tem as coisas que a gente tem que corrigir, vamos corrigir, tem muita coisa, volto a dizer, é um time que ele está tá em formação, mas eu reputo que o resultado, por tudo que foi feito, com as dificuldades que nós tivemos, os erros, essa intranquilidade, nós não merecíamos ter perdido, porque nós criamos muita chance, aí faltou a nossa capacidade, isso não é sorte, capacidade de colocar a bola para dentro.